Olá, jovens estudantes! Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de Técnica de Tratamento de Imagem. Para a aula de hoje, vamos aprender um pouco mais sobre edição, transformação e seleções de imagens. Vamos começar? Deixa eu vir para o cantinho. Pronto. Aqui nós temos já um arquivo pronto, com algumas camadas. Na camada superior eu tenho uma ilustração da cidade de Juazeiro do Norte. Se eu quiser selecionar tudo que está nesta camada, eu clico na tecla Ctrl e clico aqui no quadradinho da camada. E vocês vão observar que apareceu um tracejado ao redor do que eu tenho nessa camada, que é, no caso, a estátua do Padre Cícero na cidade de Juazeiro do Norte. Outra maneira de fazer essa seleção quadradinha seria com a seleção na ferramenta de seleção retangular. O atalho do teclado é a tecla M. Digamos que a minha seleção, se eu quiser tirar a seleção feita, o atalho do teclado é Ctrl D. Lembrando que para quem está usando o iOS, sistema operacional da Apple, em vez de Ctrl será Command. Então, Command D para tirar a seleção que foi feita anteriormente. Se eu quisesse ter feito uma seleção em forma elíptica ou circular, eu poderia segurar no meu ícone da ferramenta de seleção retangular e selecionar a ferramenta de seleção elíptica. O atalho do teclado também é a letra M, mas como já estava anteriormente selecionada o tipo de seleção retangular, eu teria de clicar em Shift M para trocar a seleção para circular. Clica, arrasta e solta, e agora eu tenho a seleção apenas do que me interessa no formato circular. Caso eu queira selecionar o inverso, eu vou clicar com o direito do mouse em cima da seleção e clicar em selecionar inverso. E agora o que está externo à minha seleção circular foi selecionado. Se eu quiser apagar o que está selecionado nessa ilustração, eu simplesmente clico em Delete no meu teclado. Outra maneira, deixa eu desfazer para mostrar outra maneira, desfaz clicando em Ctrl Z, seria no atalho Ctrl X. Outra maneira de eu apagar o que está ao redor sem ser na tecla Delete seria com o atalho Ctrl X. E aí eu apaguei tudo que estava externo, já em formato elíptico. Para movimentar a figura da camada 3, eu vou selecionar a ferramenta Mover ou atalho V. Clica na ilustração e arrasta. Vocês vão observar que como a ilustração era maior do que a minha área de trabalho, ficou um restinho aqui embaixo que eu vou apagar com a minha ferramenta de letreiro retangular, Delete. Para tirar a seleção, novamente Ctrl D. Eu vou me propor agora a transformar essa seleção para que ela caiba perfeitamente numa dessas molduras que está atrás. Para eu fazer transformações no meu desenho, eu vou no atalho Ctrl T, T de transformação. E aí vai gerar essas arestas editáveis, que eu simplesmente posso clicar e arrastar para fazer transformações no tamanho de maneira proporcional ou não. Elas sempre vão estar proporcionais se eu apenas clicar e arrastar. Se eu clicar na tecla Shift, eu posso editar modificando as proporções da imagem. Quando eu entender que
a imagem está do formato que eu gostaria, eu simplesmente clico em Enter e está feito. Outra maneira de enquadrar a ilustração seria selecionar a camada das molduras. Vamos usar a mesma ferramenta que acabei de explicar do retângulo. Selecionar a parte interna. Apagar o seu preenchimento. Ctrl ou Command D para de selecionar. Eu já tinha outra ilustração aqui pronta. Eu vou selecionar e mover. Colocar aqui mais ou menos no lugar onde está a minha moldura. E lembrando que da aula passada, dependendo da ordem que as camadas apareçam, também vai aparecer no desenho. Entendendo que a minha ilustração está muito grande para a moldura, eu também posso editar, mesmo que ela esteja abaixo. Da mesma forma, Ctrl T, e eu posso diminuir a imagem da maneira que eu acreditar que vai ficar mais interessante. Outra ferramenta de seleção que vamos aprender hoje é a da varinha mágica, que seleciona por automático. Ela está aqui, eu estou apontando ela agora, e o seu atalho é a tecla W. Vou selecionar a camada das molduras. Com apenas um clique, ela vai procurar sempre selecionar objetos da mesma cor que estejam próximos. Eu posso editar a precisão nessa aba tolerância aqui em cima. Ou seja, se eu aumentar a tolerância, fazer um teste aqui de 70, ela vai pegar muitos mais tons, talvez invadindo outras áreas de cor. Então, vou voltar aqui para os 30, cliquei dentro, apaguei, e ainda faltou uma parte um pouco mais escura, clico de novo, apago. Essa ferramenta é muito mais indicada em casos onde o contraste é maior. O contraste não sendo tão grande, vão ser necessários muitos cliques para chegar ao resultado esperado. Além da ferramenta de varinha mágica, vamos aprender ainda mais uma ferramenta, que é a de laço poligonal. O atalho é a tecla L do teclado, e ele seleciona, e a forma dele fazer seleção é clicando, soltando o mouse e clicando novamente. Clico, aproximo da forma que eu quero selecionar, solto e clico novamente. Vocês vão observar que conforme eu aproxime o cursor da forma, o programa por si só tenta acompanhar os contornos da imagem. Quando eu terminar a minha seleção, e vamos imaginar que eu terminei, eu dou 2 cliques e ele fecha a seleção. Para fazer uma cópia, funciona da mesma maneira que outros softwares. Ctrl C, e para copiar, e para colar, Ctrl V. E automaticamente foi criada aqui à direita uma camada somente com a cópia da minha seleção. Acho que isso é tudo por hoje. Vamos lá para o nosso ambiente virtual para fazer a atividade proposta. Até mais!